Se você tem se sentido completamente sozinha, se existem momentos em que o silêncio parece insuportável, Jesus quer que você saiba que você não está sozinha agora. Mesmo quando você não vê, Ele envia anjos para te acompanhar. Essa mensagem é para você que tem carregado a solidão em silêncio. Fique até o final e faça essa oração comigo. Ela pode trazer ao seu coração o consolo que você precisa neste momento. E se essa palavra chegou até você hoje, inscreva-se no canal e permita que sua fé seja fortalecida diariamente. Respire fundo, você não está sozinha. Existe um tipo de silêncio que não vem da ausência de som, ele vem da ausência de presença. Você pode estar em um ambiente com pessoas, pode ouvir vozes, pode até participar de conversas. Mas, por dentro, sente que ninguém realmente está com você. É uma sensação difícil de explicar. Porque não é apenas estar sozinha fisicamente. É sentir-se sozinha emocionalmente. É perceber que aquilo que você carrega dentro do coração não tem onde descansar. Talvez você tenha tentado ser forte por muito tempo. Tentou não demonstrar o quanto doía. Tentou seguir em frente sem incomodar ninguém com o que estava sentindo. Mas a solidão tem um peso próprio. Ela aparece nos momentos mais simples. Quando algo acontece e você não tem com quem compartilhar. Quando você recebe uma notícia e não sabe para quem contar. Quando o dia termina e não há ninguém que realmente saiba como você está. Com o tempo, isso começa a cansar. Não é um cansaço físico, é um cansaço da alma. Você começa a sentir que está vivendo em silêncio, mesmo quando está cercada de barulho. As pessoas seguem suas rotinas. O mundo continua em movimento. Mas dentro de você existe uma pausa, uma espera. Uma ausência que ninguém vê, e talvez o que mais doa não seja a solidão em si, mas a sensação de não ser percebida, de não ser compreendida, de não ser acompanhada. Você aprende a conviver com isso em silêncio. Aprende a responder "estou bem" quando perguntam, mesmo quando não está. Aprende a guardar pensamentos que gostaria de compartilhar. Aprende a ocupar o próprio tempo para não precisar encarar o vazio. Mas há momentos em que isso não é suficiente. Momentos em que a solidão se torna mais presente. Ela aparece à noite, quando tudo fica mais quieto. Ela aparece quando você vê outras pessoas acompanhadas. Ela aparece quando você percebe que tem carregado tudo sozinha. E o coração começa a se perguntar até quando conseguirá suportar. A solidão não é apenas a ausência de alguém. É a ausência de acolhimento. É a sensação de que você precisa ser forte o tempo todo, porque não há ninguém para dividir o peso. E isso cria um tipo de resistência silenciosa. Você continua vivendo. Continua funcionando. Continua fazendo o que precisa ser feito. Mas por dentro, existe um desejo simples: não se sentir só. Não precisar carregar tudo sozinha. Não precisar fingir que está tudo bem. Talvez você já tenha tentado se distrair, tentado preencher o tempo, tentado evitar pensar nisso. Mas a solidão não desaparece apenas com distração. Porque ela não está do lado de fora, ela está dentro. Ela aparece quando você se deita e percebe que não tem com quem dividir seus pensamentos. Ela aparece quando você enfrenta algo difícil e precisa lidar sozinha. Ela aparece quando você sente que ninguém realmente entende o que você está vivendo. Com o tempo, isso pode gerar uma sensação de abandono, não necessariamente abandono físico, mas abandono emocional. Você começa a sentir que está caminhando sozinha, que as decisões são suas, que os medos são seus, que as dores são suas, e isso pesa. Há um momento em que o coração começa a cansar de ser forte, cansar de sustentar tudo em silêncio, cansar de não ter onde descansar. Você não quer necessariamente que alguém resolva tudo. Você só queria não estar sozinha nisso. Só queria sentir que existe uma presença, que existe alguém que vê, que existe alguém que acompanha.
Porque a solidão mais difícil não é aquela em que não há ninguém por perto. É aquela em que você sente que ninguém realmente vê o que você está enfrentando. E isso pode fazer você se fechar ainda mais. Pode fazer você evitar falar sobre o que sente. Pode fazer você acreditar que precisa lidar com tudo sozinha. Mas o coração humano não foi feito para viver em isolamento emocional. Ele foi feito para conexão, para presença, para companhia. Quando essa companhia não existe no plano visível, o coração começa a buscar respostas, começa a buscar sentido, começa a buscar consolo. Talvez você tenha olhado ao redor e sentido que não havia ninguém disponível. Talvez tenha tentado explicar o que sentia e não se sentiu compreendida. Talvez tenha desistido de falar sobre isso e passou a carregar em silêncio. A solidão ensina muitas coisas. Ela revela sua força, revela sua capacidade de continuar mesmo quando é difícil, mas também revela sua necessidade de companhia verdadeira. E admitir essa necessidade não é fraqueza, é humanidade. Você não foi criada para viver sem presença. Não foi criada para caminhar sem companhia. Não foi criada para carregar tudo sozinha. Existe um momento em que a solidão deixa de ser apenas circunstância e se torna um clamor silencioso. Um clamor que talvez você nunca tenha colocado em palavras, mas que existe dentro de você. Um desejo de não estar sozinha. Um desejo de ser acompanhada. Um desejo de sentir que alguém está ali. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Mesmo quando tudo parece silencioso. A solidão pode fazer você acreditar que foi esquecida. Pode fazer você acreditar que ninguém percebe. Pode fazer você acreditar que está completamente só. Mas existem presenças que não são percebidas com os olhos. Existem acompanhamentos que não são visíveis, mas são reais. O silêncio que você sente não significa ausência completa. Às vezes, significa que algo está acontecendo em um nível que você ainda não consegue ver. Seu coração pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar sobrecarregado, mas ele ainda está buscando. Ainda está esperando, ainda está aberto, mesmo que com medo. A solidão não é o fim da sua história. É um ponto de transição. É o lugar onde muitas vezes você começa a perceber que precisa de algo além do que é visível, algo além do que é humano, algo além do que é temporário. E é exatamente nesse ponto, quando você sente que não consegue mais suportar a solidão do mesmo jeito, que algo começa a mudar. Existe algo ainda mais difícil do que estar sozinha. É estar cercada de pessoas e, ainda assim, sentir que ninguém percebe o que você está enfrentando. Você continua vivendo normalmente por fora. Cumpre seus compromissos. Conversa quando necessário. Responde quando perguntam. Mas por dentro, existe um mundo que ninguém vê. As pessoas enxergam sua aparência, enxergam sua rotina. Enxergam sua capacidade de continuar, mas não enxergam o peso que você carrega em silêncio. E talvez você mesma tenha aprendido a esconder isso. Não porque queria mentir, mas porque cansou de tentar explicar e não ser compreendida. Cansou de ouvir respostas superficiais para dores profundas. Cansou de perceber que algumas pessoas não sabiam como acolher o que você sentia. Então você começou a guardar. Guardar pensamentos, guardar medos, guardar lágrimas. Aprendeu a parecer bem, mesmo quando não estava. Aprendeu a sorrir, mesmo quando o coração estava cansado. Aprendeu a continuar, mesmo quando queria parar. Existe uma solidão específica em ser forte demais, por fora e vulnerável demais por dentro. As pessoas passam por você sem perceber o quanto você está lutando internamente. Elas veem o que é visível, mas não veem o que está escondido. Não veem as noites em que você chorou em silêncio. Não veem os momentos em que você se sentiu sem direção. Não veem o esforço que você faz todos os dias apenas para continuar. Isso cria uma sensação de invisibilidade emocional.
Você começa a sentir que sua dor não tem testemunha, que seu sofrimento não tem reconhecimento, que sua luta é silenciosa demais para ser percebida. E com o tempo, você para de esperar que alguém perceba. Não porque não precisa, mas porque não acredita mais que alguém vai ver. Isso pode fazer você se fechar ainda mais. Pode fazer você parar de compartilhar. Pode fazer você acreditar que precisa resolver tudo sozinha, mas o peso continua ali. E carregar tudo sozinha não é natural. Você pode até conseguir por um tempo, mas o coração sente o desgaste. Há momentos em que você gostaria que alguém percebesse sem que você precisasse explicar, que alguém olhasse e entendesse, que alguém estivesse presente sem que você precisasse pedir. Mas isso nem sempre acontece. E a ausência dessa percepção aprofunda a sensação de isolamento. Você começa a sentir que sua dor existe em um espaço onde ninguém mais está. Um espaço onde só você conhece a profundidade do que sente. Isso pode gerar perguntas difíceis. Será que alguém realmente me vê? Será que alguém percebe o que estou passando? Será que alguém se importa? Essas perguntas não nascem da fraqueza. Nascem da necessidade humana de presença. Todos nós precisamos ser vistos. Precisamos saber que não estamos completamente sozinhos. Mas quando essa percepção não vem das pessoas, o coração começa a se voltar para outro lugar. Um lugar onde não é necessário explicar tudo. Um lugar onde não é necessário provar nada. Um lugar onde você é visto completamente. Mesmo em silêncio, mesmo sem palavras. Existe uma presença que não depende da sua capacidade de explicar o que sente. Uma presença que conhece seu coração antes mesmo que você consiga organizar seus pensamentos. Você pode ter passado dias sem falar sobre sua dor. Pode ter guardado tudo dentro de si. Pode ter acreditado que ninguém percebeu. Mas o fato de ninguém perceber não significa que ninguém saiba. Há uma diferença entre não ser visto pelas pessoas e não ser visto por Deus. As pessoas enxergam a superfície. Deus enxerga a profundidade. Ele vê o que você não disse. Vê o que você tentou esconder. Vê o que você não conseguiu explicar. Ele vê sua solidão. Ele vê seu cansaço. Ele vê sua dor. Mesmo quando ninguém mais vê, e essa percepção muda tudo. Porque significa que sua dor não existe no vazio. Ela existe diante de uma presença que conhece você completamente. Você pode não sentir isso o tempo todo, pode não perceber, mas isso não torna menos real. Há momentos em que a solidão parece absoluta, mas a aparência não é realidade completa. Existem acompanhamentos que não dependem da percepção humana. Existem presenças que não dependem da validação das pessoas. E muitas vezes, é justamente quando você se sente mais invisível para o mundo que você é mais vista no plano espiritual. Você pode ter se sentido esquecida. Pode ter sentido que ninguém percebeu sua luta. Mas você não foi ignorada por Deus. Ele nunca perdeu de vista o que você está vivendo. Nunca deixou de acompanhar seus passos. Nunca deixou de ver suas lágrimas. E quando você chega ao ponto de não conseguir mais suportar a solidão do mesmo jeito, algo começa a acontecer, não necessariamente ao redor de você. Mas dentro de você, existe um momento específico na solidão em que algo muda. Não é quando a dor começa. É quando você percebe que não consegue mais continuar do mesmo jeito. Você ainda está ali. Ainda está vivendo sua rotina. Ainda está cumprindo suas responsabilidades. Mas por dentro, você chegou em um limite que ninguém viu. É um limite silencioso. Um ponto em que você não quer mais fingir que está tudo bem. Não quer mais convencer a si mesma de que consegue suportar tudo sozinha. Você percebe que a solidão deixou de ser apenas uma sensação passageira. Ela se tornou um peso constante. E o coração começa a reagir. Não necessariamente com palavras, mas com um clamor que não precisa de som. Um clamor que nasce do cansaço.
Talvez você tenha se sentado sozinha em algum momento recente. Talvez tenha respirado fundo, tentando entender o que estava sentindo. Talvez tenha olhado ao redor e percebido que não havia ninguém ali com você naquele instante. E, por dentro, algo falou, mesmo que você não tenha dito em voz alta. Mesmo que tenha sido apenas um pensamento. Algo dentro de você pediu ajuda, não de forma organizada. Não com frases elaboradas, mas com sinceridade. Esse tipo de clamor não nasce da força, nasce da rendição. É quando você para de tentar parecer forte até para si mesma. É quando você admite, ainda que em silêncio, que precisa de companhia. Precisa de presença, precisa de consolo. Talvez você tenha dito algo simples dentro de si. Deus, eu não quero mais me sentir assim, ou talvez nem tenha conseguido formar palavras. Talvez tenha apenas sentido. E esse sentimento, por si só, já foi uma oração. Nem todas as orações são faladas. Algumas são sentidas. Algumas são carregadas no coração por muito tempo antes de se tornarem palavras. Algumas existem apenas como um pedido silencioso de ajuda, e Deus escuta todas elas. Ele não depende do som da sua voz. Ele conhece o movimento do seu coração. Conhece o momento em que você deixa de resistir sozinha e começa a buscar algo além de si mesma. Esse momento é decisivo. Não porque tudo muda imediatamente ao redor de você, mas porque algo muda dentro de você. Quando você clama, mesmo em silêncio, você deixa de carregar tudo sozinha. Você reconhece que precisa de ajuda. E esse reconhecimento abre espaço para algo novo. Você pode não perceber imediatamente. Pode não sentir algo diferente naquele instante, mas o clamor não é ignorado. Nunca é ignorado. Algo profundamente espiritual no momento em que você admite sua necessidade. Não como fraqueza, mas como verdade. Você não foi criada para caminhar sozinha. Não foi criada para suportar tudo sem apoio. E quando você finalmente permite que seu coração peça ajuda, você deixa de viver apenas na própria força. Você começa a se abrir para algo maior. Talvez você ainda sinta solidão. Talvez ainda existam momentos difíceis, mas o clamor muda sua posição espiritual. Você deixa de ser alguém que está tentando sobreviver sozinha e se torna alguém que está sendo acompanhada. Mesmo que ainda não veja. Mesmo que ainda não perceba completamente, o silêncio em que você clamou não foi vazio. Foi ouvido. O que você sentiu não foi ignorado, foi recebido. Existe uma presença que se aproxima quando o coração clama com sinceridade, não porque você mereceu mais naquele momento, mas porque você se abriu. Porque você permitiu que Deus entrasse exatamente no lugar onde a solidão estava mais profunda. O clamor não exige perfeição, não exige palavras corretas. Exige sinceridade. E a sinceridade do seu coração já foi suficiente. Talvez você tenha achado que estava sozinha naquele momento. Mas não estava. Você nunca esteve completamente sozinha. Existem acompanhamentos que começam no instante em que você clama. Existem presenças que se aproximam quando você chega ao seu limite humano. E é exatamente nesse ponto, quando você não consegue mais suportar a solidão do mesmo jeito, que o céu começa a se mover de formas que você ainda não consegue ver. Existe um consolo que não vem das pessoas. Existe uma companhia que não depende da presença física. Existe um cuidado que começa no momento em que o seu coração clama, mesmo em silêncio. Jesus nunca ignorou os que estavam sozinhos. Ele nunca se afastou dos que estavam cansados. Ele nunca virou o rosto para quem precisava de consolo. E ele não começa a cuidar apenas quando você sente. Ele cuida mesmo quando você não percebe. Há momentos em que a solidão parece completa. Parece que não há ninguém ali. Mas o que você vê não é toda a realidade. O mundo espiritual não depende dos seus olhos para existir.
Jesus conhece a profundidade da sua solidão. Conhece o peso que você carregou em silêncio. Conhece os momentos em que você chorou sem que ninguém visse. E é justamente nesses momentos que ele envia companhia espiritual. Os anjos não são enviados apenas em grandes acontecimentos. Eles são enviados para acompanhar, para proteger, para sustentar, para permanecer. Você pode não vê-los, mas isso não significa que não estejam presentes. Há uma paz que começa a surgir quando você entrega sua solidão a Jesus, não porque as circunstâncias mudaram imediatamente, mas porque você deixou de estar sozinha espiritualmente. Agora, eu quero te conduzir em uma oração. Se puder, feche os olhos por um momento, respire devagar e ore assim, oração Jesus. Eu estou aqui, o Senhor conhece meu coração, conhece minha solidão, conhece os momentos em que me senti completamente sozinha, conhece as lágrimas que ninguém viu, conhece o peso que carreguei em silêncio. Eu não quero mais carregar isso sozinha. Eu entrego ao Senhor essa solidão, entrego esse vazio, entrego esse cansaço. Sei que o Senhor está comigo, mesmo quando não sinto. Sei que o Senhor nunca me abandonou. Envie seus anjos, Senhor. Que eles me acompanhem, que eles me protejam. Que eles permaneçam comigo nos momentos em que me sinto mais fraca. Que sua presença preencha o espaço onde antes havia vazio. Acalme meu coração, silencie meus medos. Traga descanso para minha alma. Eu confio em Ti, mesmo sem ver. Mesmo sem entender tudo, eu confio. Amém. Respire novamente. Permaneça em silêncio por um instante. Você não precisa sentir algo extraordinário. A presença de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela depende da realidade do cuidado dele. Os anjos não são enviados porque você é forte. São enviados porque você é amada. Você pode continuar sua vida normalmente. Pode seguir sua rotina, mas algo mudou. Você não está mais caminhando sozinha. Existe companhia espiritual ao seu redor. Existe cuidado acontecendo mesmo quando você não percebe. Existe presença onde antes havia apenas silêncio. A solidão não tem mais o mesmo poder quando você sabe que Jesus está com você. Depois da entrega, depois do clamor, depois da oração, algo começa a mudar. Não é necessariamente o mundo ao seu redor. É o seu interior. A solidão que antes parecia absoluta começa a perder força. Não porque todas as pessoas voltaram. Não porque todas as situações se resolveram. Mas porque você já não está mais no mesmo lugar espiritualmente. Existe uma diferença profunda entre estar sozinha e ter-se abandonada. Você pode ainda estar em silêncio. Pode ainda estar em um quarto vazio. Pode ainda estar vivendo momentos em que não há ninguém fisicamente ao seu lado. Mas o abandono já não é mais uma verdade. Porque agora existe consciência de presença. A presença de Jesus não depende do ambiente. Não depende de quantas pessoas estão ao seu redor. Não depende do que você sente em cada momento. Ela depende do compromisso dele com você. E esse compromisso nunca foi quebrado. Talvez, por muito tempo, você acreditou que estava completamente só. Talvez tenha sentido que ninguém estava acompanhando sua dor, que ninguém estava vendo sua luta. Mas isso nunca significou ausência de cuidado espiritual. Existem momentos em que Deus trabalha em silêncio. Momentos em que Ele sustenta sem que você perceba. Momentos em que Ele envia consolo de formas que você só entenderá depois. A solidão tem uma capacidade de distorcer a percepção. Ela faz você acreditar que está isolada do cuidado. Mas a verdade espiritual é diferente da sensação emocional. Você não foi esquecida. Você não foi abandonada. Você não foi deixada sozinha. Mesmo nos momentos em que você não sentiu nada, houve cuidado. Mesmo nos momentos em que você achou que ninguém estava ali, houve presença. Os anjos que Jesus envia não vêm para serem vistos.
Vem para acompanhar, para permanecer, para proteger seu caminho. E essa companhia espiritual não é temporária. Ela não depende do seu estado emocional. Ela não desaparece quando você não percebe. Ela permanece. Com o tempo, você começa a sentir algo diferente. Não necessariamente uma felicidade constante, mas uma estabilidade. Uma calma que não existia antes. Uma capacidade de respirar mais profundamente. Uma sensação de que o peso diminuiu. Isso é o início da cura da solidão. Não é que você nunca mais terá momentos difíceis. Mas esses momentos não terão o mesmo poder sobre você. Porque agora você sabe que não está sozinha dentro deles. A presença de Jesus muda a forma como você atravessa o silêncio. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço de encontro. Você começa a perceber pequenos sinais de cuidado. Momentos de paz inesperados. Momentos em que o coração se acalma sem explicação lógica. Momentos em que o medo diminui. Isso não é acaso, é cuidado. É presença, é companhia espiritual. A solidão que antes parecia um deserto começa a se transformar em um lugar onde você encontra Deus. Não porque você escolheu a solidão, mas porque Deus entrou nela com você. Ele não esperou que você estivesse forte. Ele entrou quando você estava cansada. Ele não esperou que você estivesse completa. Ele entrou quando você estava ferida. Ele não esperou que você estivesse acompanhada. Ele entrou quando você estava sozinha, e isso muda tudo. Você não precisa mais lutar contra a solidão com desespero. Você pode atravessá-la com fé, sabendo que existe companhia invisível, mas real. Sabendo que existe cuidado contínuo. Sabendo que existe amor que não depende da presença humana. Jesus não envia seus anjos por acaso. Ele envia porque você importa. Ele envia porque você é vista. Ele envia porque você é amada. Mesmo agora, neste momento, você não está sozinha. Existe presença, existe cuidado, existe companhia. E, aos poucos, o seu coração começa a aprender a descansar nisso. Se a solidão foi sua companhia por muito tempo, isso pode ter feito você acreditar em algo que nunca foi verdade, que você estava sozinha. Mas a solidão que você sentiu não foi a ausência de Deus. Foi um momento em que você ainda não conseguia perceber o cuidado dele. Jesus nunca se afastou de você. Nunca deixou de ver suas lágrimas. Nunca deixou de ouvir seus pensamentos silenciosos. Nunca deixou de acompanhar seus passos, mesmo quando você não sentiu nada. Mesmo quando você achou que estava completamente só, ele estava ali. O que muda agora não é a existência da presença dele, é a sua consciência dessa presença. Você não precisa mais enfrentar o silêncio com medo. Você não precisa mais carregar tudo sozinha. Você não precisa mais acreditar que foi esquecida. Existe companhia com você. Existe cuidado ao seu redor. Existe amor sustentando você neste momento. Talvez sua vida ainda não tenha mudado completamente por fora, mas algo começou a mudar por dentro. E essa mudança é o início da cura. A presença de Jesus não depende do seu estado emocional. Ela depende da fidelidade dele, e ele é fiel. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fazer algo simples. Escreva nos comentários: Jesus está comigo, não como uma frase comum, mas como uma decisão espiritual. Quando você declara, você fortalece sua fé, e quando você fortalece sua fé, sua percepção muda. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que fortalecem seu coração e sua caminhada espiritual. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando a solidão em silêncio. Porque ninguém deveria atravessar esse momento sem lembrar desta verdade. Jesus nunca deixou você sozinha. E ele nunca vai deixar.